Muita gente chega para mim e me pergunta, Marlos, quantas questões eu tenho que fazer por dia? Como é que tem que ser meu dia a dia para eu conseguir fazer 847 pontos? Será que eu tenho que fazer 10 questões por dia, 20 questões por dia? Como é que vai ser isso? Então, olha só, a gente vai tratar sobre isso também. Mas antes de você se preocupar com quantas questões você quer fazer por dia, você tem que organizar essas questões. Já falei isso aqui mais de 1 milhão de vezes, mas é muito importante que você organize essas questões para que você não saia aí à torto, à direita, tentando fazer questões no nível errado, que não vai te fazer avançar adequadamente rumo aos 847 pontos em matemática no Enem, sem precisar se preocupar com a teoria. A gente já sabe que você se preocupa com a teoria quando você não estuda por meio das questões. Estudar por meio de questões é a maneira mais eficiente para que você consiga atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Por que eu digo isso? Simplesmente pelo fato de que se você colocar todo o seu foco na teoria, você vai se afogar numa quantidade absurda de informações e vai ter a sensação de que não vai conseguir terminar até chegar à prova do Enem, e é exatamente isso que vai acabar acontecendo. Lembrando que agora faltam menos do que 2 meses até o Enem, então você ter uma eficiência adequada para chegar lá é essencial. Também quero falar para você que desde 2009, como você já sabe, o Enem adotou o TRI. O que vem isso? O que vem a ser isso? Provavelmente você já deve saber. Teoria de resposta ao item. Então, desde 2009, as questões mais fáceis vieram a valer mais pontos. Então, organizar é essencial para que você consiga atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Quando você estiver lá no meio da prova do Enem, você vai ter que começar pelas questões mais fáceis. Também é assim na sua preparação. Você tem que começar pelas questões mais fáceis. Para quê? Para que você fique cada vez mais motivado a cada questão que você vai acertando. E não é só isso. Você começa a interpretar pelas questões mais fáceis. O que adianta você pegar questões com alto nível de complexidade, que vão te trazer uma matemática que você ainda não atingiu, para você começar a interpretar, a entender como você interpreta uma questão. O ideal é você começar pela questão mais fácil, que não vai te exigir tanto da matemática assim. Porque, olha só, convenhamos, o que é mais importante? Você saber teoria pra caramba ou você entender o que a questão está te dizendo? Se você simplesmente não entender, você não vai conseguir nem aplicar. Então, o ideal é que você treine justamente a interpretação de questões. Certo? E como é que você vai começar a organizar essas questões? Como é que você organiza isso? O que você faz? Então, já falei também algumas vezes aqui. Você vai lá na plataforma www.tecconcursos.com.br. Nessa plataforma, Tec Concurso, né, 26. Nessa plataforma você pode colocar alguns filtros lá. E colocando esses filtros, você vai conseguir chegar no conteúdo que você quer, e lá nesse conteúdo você vai ter as questões só do Enem, só de um determinado conteúdo, e ali você vai poder classificar essas questões como fáceis, médias e difíceis, tudo isso dentro dessa plataforma www.tecconcursos.com.br. Tudo bem? Deixa eu dar uma palhinha, vou mostrar aqui para você como é que você usa essa plataforma. Você vai lá no Google, então, e você digita lá no Google Tec Concursos. Deixa eu botar aqui. Tec Concursos. Aperta Enter e logo aqui vai aparecer, ó, Tec Concursos, as melhores questões de concursos públicos. Lembrando que Tec Concursos são com 2 6. Aí você clica. Aí você já vai ser direcionado já aqui para o site. Depois você clica aqui em questões, ó, lá em cima. Questões. Ótimo. Aqui ele vai colocar todas as questões de vários concursos públicos aqui, mas nós estamos interessados em questões do Enem. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Para você se preparar para o Enem, é interessante que você faça questões do Enem. Parece óbvio, mas
É bom nem pegar questões de outros vestibulares. No Enem já tem questão suficiente para você trabalhar. Então pega questões do Enem. Se você já fez todas as questões de primeira aplicação, pega as de outra aplicação. Por quê? Porque o Enem tem um padrão. É bom que você entenda esse padrão do Enem. Tem outro detalhe também. Tem gente que fica perdendo muito tempo com questões de fixação. Não, só questões do Enem. E é exatamente por isso que a gente está nesse site, para poder organizar essas questões por conteúdo do menos complexo, ou seja, do mais fácil até o mais difícil. E também dentro de cada conteúdo organizar as questões da mais fácil até a mais difícil. Então, beleza. Cliquei em questões, depois vem aqui em filtrar questões. Cliquei, não tem nenhum filtro adicionado, eu coloco aqui, ó, mostrar filtros. Aí vão aparecer um monte de filtros aqui. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer é ir aqui em banca. Ó. Em banca eu clico e pesquisando por nome eu escrevo INEP. INEP. Cliquei e aqui eu clico aqui, ó, INEP Enem. Pronto. Quando eu clicar, ó, agora ele já selecionou, só vai aparecer questões do Enem. Ó. Quando eu rolar lá para baixo, só vai ter questão do Enem. Aqui, ó, segunda aplicação. Quando eu aperto nessa setinha aqui, ó, eu vou mudando, né? Mas são só questões do Enem, certo? Primeira forma, já selecionei só questões do Enem. Só que não é o suficiente, eu quero separar essas questões por conteúdo. Tem que me ligar o seguinte, que o Tec Concursos, ele separa as questões do Enem em 4 grandes conjuntos de conteúdos, tá? Primeiro é matemática. Segundo, matemática financeira. Terceiro, estatística. E por último, raciocínio lógico. Então, são 4 grandes conteúdos. E, então, olha aqui, ó. Quando eu clicar em matéria e assunto, se eu pesquisar aqui por nome, posso primeiro colocar matemática. Quando eu escrevo matemática, já apareceu ó, matemática e matemática financeira. Vamos clicar dentro de matemática. Ó. Cliquei. Então, olha só. Existem uns conjuntos, existem conteúdos que são menos complexos do que outros. E é por isso que eu tenho que começar. O primeiro conteúdo é aritmética. Então, tem uma série de conteúdos aqui que tratam de aritmética. Olha aqui, ó. Expressões aritméticas, expressões algébricas, eu posso colocar. Ó, análise combinatória eu pulo, que é muito complicado. Ó, sistema de numeração decimal, eu posso colocar nesse primeiro embate, né? Nessa primeira organização das questões. Aí tudo bem, olha só. Já botei todos esses filtros aqui. Quando eu vou lá para baixo, aqui já está todas as questões selecionadas com todos aqueles filtros ali. Ó, questões do INEP, que tem expressões geométricas, expressões algébricas, sistemas de numeração decimal. Eu posso ir colocando mais informações aqui, ó, progressão aritmética, progressão geométrica. E vou colocando, separando as questões por esses conteúdos. Ó. Até aqui ó, já são 27 questões, né? Que tem esses conteúdos aqui, expressões aritméticas, algébricas, sistemas de numeração decimal, e por aí vai. Tá? Agora, olha só, não basta só isso. Não basta só ter esses conteúdos, né? Já estou separando por conteúdo. Mas eu quero, dentro desses conteúdos que eu separei, eu quero pegar as mais fáceis, separar das médias e separar das difíceis. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, nessa última, nessa marcação aqui, onde eu vou colocar o filtro, um filtro chamado opções, né? Nessa aba aqui chamada opções. Eu clico aqui e aqui eu posso colocar, ó, outro filtro, dificuldade fácil. Clico nesse e agora sim, só vão ter as questões de dificuldade fácil. Se depois eu quero pegar dentro desse universo aqui, só as de dificuldade média. Eu tiro esse filtro aqui de dificuldade fácil e clico em dificuldade média. E aí aqui só vão aparecer questões de dificuldade média, tá? E posso também colocar questões só de dificuldade difícil. Eu clico aqui, questões de dificuldade difícil, e beleza, e vou ter lá só as questões de dificuldade difícil. Nesse meu conjunto de questões só apareceu uma única questão aqui de dificuldade difícil. Certo? Então assim eu vou separando os conteúdos. Ó. Posso fazer isso também. Ó, posso tirar todos esses filtros aqui. Ó. Tirar todos esses filtros. E aí, por exemplo, se eu quiser trabalhar matemática financeira, eu volto lá em matéria em assunto. Pego todo o conteúdo de matemática financeira. Ó, matemática financeira.
clico e eu posso clicar aqui, ó, todo o conteúdo de matemática financeira. Pronto. Botei aqui todo o conteúdo de matemática financeira. Lá me apareceu todas as questões de matemática financeira, que falam praticamente disso, né? Matemática financeira. Ótimo. E aí? Se eu peguei todo o conteúdo de matemática financeira, eu posso agora vir em opções e pegar dificuldade fácil. E aí, ó, ele vai separando para mim, né? Existem algumas pequenas distorções, né? Que, ó, matemática financeira, o conjunto de questões foi relativamente pequeno. Por quê? Porque matemática financeira também está misturada com porcentagem, né? Então, olha só, quando eu venho aqui, por exemplo, e coloco um dos assuntos que mais caem, que é um assunto porcentagem, se eu tirar esse filtro aqui difícil, né? Tirar matemática financeira, voltar lá em matéria e assunto e clicar aqui em matemática, né? Matemática de novo. E lá, eu, por exemplo, escolher porcentagem, quando eu vou ver, ó, 107 questões só de porcentagem. 107 questões. E aí é importante que eu separe essas questões, as fáceis, entre fáceis, médias e difíceis. Então vou lá em opções, por exemplo, e coloco dificuldade fácil. E aí, ó, daquelas 107 já caíram para 61. Depois eu posso tirar esse filtro de dificuldade fácil, depois que eu trabalhar naquelas questões que eu tentar resolver, e selecionar as dificuldade média. Olha lá, 38 questões de dificuldade média. E por aí vai. É assim que eu trabalho com o Tec Concursos para selecionar as questões. Tudo bem? Beleza. Depois que você tiver todo esse trabalho de selecionar as questões lá e separar as fáceis, primeiro os conteúdos, né? Botar as questões dentro do conteúdo, separar as questões fáceis, médias e difíceis. Eu quero que você veja o seguinte, ó. Você vai ver que você vai ter uma quantidade ainda muito grande de questões. Ainda mais se tratando agora dessa proximidade até a prova do Enem, você vai ver que vai ser muita questão para você trabalhar até lá. Então, o que você tem que fazer? Como é que você faz? Você tem que se organizar da melhor maneira possível. Uma coisa que eu quero te falar é o seguinte, a consistência ela é muito mais importante do que uma função impulso. Muito mais vale você fazer 10 questões por dia, diariamente, todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, e no sábado você fazer o teu simulado. Mais vale isso do que você pegar uma segunda-feira e ficar trabalhando lá durante horas, estudar, fazer 45 questões e depois ficar muito tempo sem fazer isso. Você tem que acostumar o seu cérebro com as questões do Enem. Então você tem que fazer isso diariamente, tá? Para que você consiga interpretar.